Oi pessoal, aqui é a Beatriz, monitora da Galeria 13. Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre as atividades complementares. Normalmente também faríamos um encontro para falarmos sobre isso, mas vamos usar esse vídeo para auxiliar vocês na entrega das atividades complementares e também para vocês compreenderem como tudo funciona. Bom, as atividades complementares elas servem como um complemento para o curso de vocês. Então, elas possibilitam ao aluno, ao longo da graduação, reconhecer suas habilidades, conhecimentos e competências para além do ambiente escolar. Então, elas serão atividades que vocês vão cumprir fora da faculdade, coisas que vão realmente agregar para o curso e para o conhecimento de vocês. Regulamento. A carga horária total do curso de artes visuais é de 60 horas e é uma condição obrigatória para a colação de grau. Então, se vocês não cumprirem essas 60 horas, vocês não poderão se formar. As horas válidas são apenas as cumpridas durante o período de graduação. Então, atividades feitas antes de vocês começarem a faculdade não serão válidas. As atividades realizadas pelo aluno deverão ser devidamente comprovadas com seus respectivos documentos e apresentadas durante o 8º semestre para verificação e validação. Então, as atividades que vocês forem fazendo ao longo do curso, vocês vão guardando todos os comprovantes, documentos, para só no 8º semestre entregarem tudo para nós, para que a gente possa verificar e validar essas horas para que vocês se formem. Os formulários de planilha de conferência e de relatório de atividade, juntamente com os comprovantes das atividades realizadas, guardados ao longo da graduação, devem ser entregues em uma pasta na Galeria 13, na data e no horário estabelecidos semestralmente pelo Núcleo de Atividades Complementares. Então, os formulários que a gente colocou aqui, que é a planilha de conferência e o relatório de atividade, serão entregues a vocês quando vocês estiverem no 8º semestre, para vocês preencherem e entregarem para a gente juntamente com os comprovantes das atividades. E isso tudo vai ter uma data e um horário estabelecido que vão ser passados para vocês posteriormente. Estágio e iniciação científica. Serão aceitas até 30 horas referentes às atividades de estágio ou de iniciação científica concluídos. Então, tanto o estágio como a iniciação científica, os dois valem apenas 30 horas. Muita gente pensa, se eu fizer um estágio e uma iniciação científica, então já é suficiente para eu cumprir 60 horas. Mas não, é os dois que são o limite de 30 horas. Então, não é suficiente para cumprir essas 60 horas só fazendo essas duas atividades. A atividade de estágio realizada poderá ser validada desde que seja entregue a cópia de um dos seguintes documentos: contrato de estágio, datado e assinado por todas as partes, aluno, instituição de ensino, empresa ou instituição, onde vocês estarão fazendo o estágio, A carta, assinada e datada do contratante com a quantidade de horas de estágio realizadas. Relatório de estágio, com especificação de cada atividade e as horas correspondentes, segundo o modelo fornecido pelo Centro Universitário Belas Artes. Então, se vocês forem entregar o relatório de estágio, vai ter um modelo para vocês seguirem, que é entregue pela faculdade, para que vocês façam tudo certinho, não tenha erro, As atividades realizadas no estágio devem coincidir com as especificadas nesta regulamentação para validação. Avaliação. Não há nota numérica para as atividades complementares. O registro e a validação se darão após a análise pelo Núcleo de Atividades Complementares de Artes Visuais da Galeria 13, que apontará a aluna como aprovada ou reprovada. Então, quando nós formos analisar as horas complementares de vocês, a gente não vai dar uma nota, a gente vai só ver se está tudo certinho, se está cumprindo
com os critérios sobre a carga horária limite de cada atividade. Documentos obrigatórios. Comprovantes. Os comprovantes de cada categoria de atividade e as respectivas cargas horárias estão disponíveis na tabela Atividades Complementares. Então, essa tabela aqui a gente vai fornecer para vocês depois, para que vocês estejam cientes de todas as atividades possíveis que vocês podem cumprir, a carga horária por atividade e o limite de horas de cada atividade dessas, né? Então, aqui o grupo A1 são essas 3 atividades, esses 3 juntos têm um limite de 9 horas. E também a comprovação, tudo que vocês precisam apresentar como documento ou comprovante para validar a atividade que foi cumprida por vocês. Relatórios. Os relatórios devem informar a atividade realizada e, em casos específicos, descrever a importância para a sua pesquisa e produção artística. Então aqui tem um exemplo desses relatórios com as atividades que foram feitas e vocês vão preencher eles para depois entregar para nós, para a gente analisar. Planilha de conferência. A planilha de conferência reúne todas as atividades complementares. O cabeçalho e indicação da atividade deve ser preenchido pelo aluno, respeitando os espaços de avaliação e de validação das cargas horárias. Então, essa planilha também a gente vai fornecer para vocês preencherem depois. Nela vai constar todas as atividades que foram cumpridas. E vai ser a partir desses 2 documentos que a gente vai analisar e avaliar essas atividades. Entrega das atividades complementares. Modelo de organização. O documento de atividades complementares deve ser organizado seguindo as orientações da Galeria 13. Documentos entregues fora do padrão solicitado não serão considerados ou avaliados. Então, por favor, quando vocês forem organizar esse documento, sigam todos os passos, seguindo a tabela e as demais orientações, porque senão isso vai acabar prejudicando não apenas vocês, mas como a gente também, porque a gente não vai conseguir analisar e avaliar da melhor forma. Digital ou físico. O arquivo com os documentos, planilha de conferência, relatórios e comprovantes deve ser enviado em PDF. Os comprovantes físicos devem ser armazenados para conferência posterior. Digitalização dos comprovantes. Os comprovantes devem ser digitalizados por meio de scan ou fotografia. Ambos devem ter uma resolução de qualidade para a leitura e conferência das informações contidas. Materiais ilegíveis serão desconsiderados. Disposição dos documentos. Cada página do PDF deve conter apenas um tipo de documentação na seguinte ordem. Primeiro, a planilha de conferência. A capa preenchida corretamente. A planilha preenchida apenas nos campos indicados. Depois, relatórios e comprovantes. Então, as atividades do grupo A1 até o A2, as do grupo B1 até o B2 e do C1 até o C8. Mas a gente vai fornecer para vocês um link com um modelo que está tudo organizado de como vocês devem fazer esses documentos, para que não haja erro na hora de vocês criarem esse documento. Aqui nós temos alguns contatos importantes, né, caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de um auxílio. Aqui a Galeria 13 e a professora Fabíola, que ela é a professora orientadora da Galeria 13. Então ela, juntamente com a Galeria 13, estaremos analisando e avaliando e esperando a entrega das horas complementares de vocês. A gente está responsável por isso e a gente está aqui para todo o apoio e auxílio que vocês precisarem.